Então, boa tarde. Eu vou falar sobre uma mudança de paradigma no estado de Goiás na questão da gestão de projetos, que vai desde a construção do escritório de projetos até a gestão de portfólio de projetos de TI. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre mim. Assim como a Cristiane, a palestrante anterior, também sou filha de Cefet, com muito orgulho, fiz meu ensino médio e o ensino técnico em telecomunicações lá. Possuo a graduação, né, pela UFG em Engenharia de Computação e pós em Gestão de Projeto pelo IPOG. Na minha carreira, já pude trabalhar em grandes empresas como a Itautec e a Samsung, oportunidade de trabalhar em startups como a Web Radar e o Grupo ITS, que é de Goiânia, e atualmente eu estou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, a CEDI, mais especificamente na Subsecretaria de Tecnologia da Informação, que é onde eu tenho atuado desde 2019 na gestão de projeto. Bom, como eu cheguei no estado em 2019, o cenário que a gente encontrava, e quando eu digo a gente, é o secretário Adriano, o secretário Márcio, a gente encontrou na TI esse cenário aqui, um incêndio. A TI basicamente apagava os incêndios, né? A gente não conseguia pensar fora da caixa, a gente não conseguia pensar em projetos e inovação. A gente conseguia atender os chamados que sempre eram para ontem, a gente conseguia dar manutenção no data center, que é hiper importante, mas a gente não conseguia expandir a TI do Estado. Quem lembra, no início de 2019, o VaptVup tinha filas enormes, então a gente encontrou esse cenário na TI também, de muita precariedade, e a gente não conseguia pensar fora da caixa. Então, teve esse desafio muito grande, temos que fazer projetos. Projetos em TI são estratégicos, é o que vai propiciar a inovação no Estado. E aí, então, lá em 2019, a gente começou com a construção do escritório. A gente não tinha metodologia, não tinha ferramenta, não tinha pessoas. Foi, de fato, um desafio muito grande. E a gente teve esse desafio muito difícil, porque eu não podia falar em escritório de projetos devido ao trauma que tinha nas pessoas, que o último escritório de projetos deixou. Porque antes, o gerente de projeto vinha para o time de desenvolvimento, ele mandava uma coisa, o líder do recurso mandava outra, o recurso não sabia o que fazer. Então, a gente tinha esse grande desafio de disseminar, né, a cultura de projetos no Estado, sem deixar ainda mais traumatizados os recursos. E a gente foi, com o passar do tempo, construindo uma ação de cumplicidade entre cada recurso, mas, acima de tudo, com os líderes. Com cada líder, conseguia compreender que o projeto, de fato, é importante e que a operação do dia a dia também é importante, mas a gente tinha que distinguir o que era urgente, o que era importante, o que era necessário e o que, às vezes, era desejado, podia ficar para depois, né? E aí, lá para 2020, a gente teve um ano bem difícil, né, vista a pandemia que a gente teve. Fora isso, a gente teve o desafio também de começar a propor a metodologia para o escritório de projetos. A gente já tinha uma ferramenta, né, estabelecida, que era o Redmine. Não é a melhor das ferramentas, aqui eu não vou entrar no contexto. A gente propunha muito mais a metodologia, disseminar isso entre as pessoas para que a gente conseguisse, de fato, gerar o resultado positivo para o cidadão goiano. 2019 foi um ano bem complicado, porque a gente tinha que montar o escritório, que em inglês é essa sigla, né, PMO. A gente montou com metodologia, montou com alguns processos, montou com algumas ferramentas, entre elas o Redmine, e foi um grande desafio nosso montar esse escritório para que a gente conseguisse, em algum momento, gerenciar o portfólio do Estado. E o desafio é tão grande que não é só gerenciar projetos, é gerenciar projetos de TI em cerca de 38 órgãos. Entre eles, temos órgãos grandes, como a Secretaria de Economia, Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, e temos órgãos que foram criados agora, recentemente, como a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, o desafio é muito grande, muito complexo de você conseguir ver todos os projetos de TI do Estado como um todo. E na cabeça do governador, do Ronaldo Caiado, falou-se em TI, falou na CEDI. E esse desafio de falar na TI e falar na CEDI, para nós era muito complicado no ano de 2019, 2020, porque a gente não tinha conhecimento do que os órgãos estavam fazendo.
A gente não tinha conhecimento do que o órgão estava desenvolvendo enquanto projeto, ou se mesmo conseguia realizar um projeto, executar um projeto. E aí a gente, estudando, conversando com a Secretaria-Geral da Governadoria, a gente conseguiu propor alguma metodologia. Inicialmente, essa metodologia começou enviando e-mail para cada órgão, para que eles respondessem uma planilha, e dessa planilha a gente fornecer insumos para a construção de um painel. Mas como são vários órgãos, e às vezes quando você manda uma mensagem nem todos compreendem como a gente gostaria, a gente teve respostas de todo tipo. E consolidar mais de 30 respostas em uma única planilha Excel, que chegou a mais de 1.000 linhas, foi muito arduoso, assim, muito complicado mesmo. E montar esse painel, inicialmente, deu uma visão, ó, agora a gente consegue ter um norte, para onde que a TI do Estado está indo, né? Aí a gente recebia demanda, a imagem aqui ficou um pouco complicado, mas a gente recebia demanda enquanto órgão responsável pela TI de todo quanto é lado, desde a gerência de uma secretaria pequena até a superintendência de uma secretaria grande, até mesmo do próprio secretário, e ninguém tinha, né, um fluxo de onde a gente conversava com a STI. Então, conversava-se às vezes com a gerência, às vezes conversava com a superintendência, às vezes com o escritório, às vezes com o próprio secretário, e cada demanda vinha de várias partes possíveis. Aí a gente, enquanto escritório, a gente mudou um pouco a nossa postura. Éramos um escritório diretivo, em que os GPs eram alocados por nós, e a gente passou a ser um escritório de controle. Agora a gente faz parte da estratégia. A gente conversa junto com os superintendentes para que a gente possa definir a estratégia de que a gente vai estar atuando enquanto Estado. Não é uma estratégia do que o órgão quer, mas é uma estratégia do que o governo quer. É uma estratégia governamental, o que vai ser bom para o Estado. Não vai ser executar o meu projeto, por vezes, vai ser executar o projeto de outra secretaria, mas a gente tem a visão de cidadão, a visão do Estado. E aí, a gente inseriu na metodologia um sistema, que a gente deu o nome de GoMap, né? Esse sistema, ele tem a função de, através de uma metodologia, mostrar para nós a prioridade do projeto. Ele tem alguns parâmetros no cadastro que mostram que tal projeto é mais prioritário do que outro projeto. E isso a gente também colocou, inseriu a figura que a gente deu o nome aqui de GPP, Gerente de Programa e Portfólio. Agora o órgão, ele fala com uma pessoa só dentro da STI. Ele não precisa mais conversar com todas as gerências da subsecretaria para resolver o problema dele. Agora ele tem uma pessoa, a gente costuma brincar, a gente tem uma pessoa para chamar de sua. Então, todo e qualquer problema que ele tenha, ele consegue resolver conversando com essa pessoa. E essa pessoa é responsável por gerenciar, né, o portfólio daquele órgão. Né? Então, ele consegue ver todos os projetos daquele órgão, o andamento desses projetos, e a gente não quer se preocupar com a atividade fim, com o operacional. A gente quer preocupar com o estratégico tático. Então, a gente, no máximo, chega ali nos milestones do projeto. O que o órgão vai fazer para entregar esse milestone não é importância para o GPP, mas sim o que vai ser entregue. Então, considerando, por exemplo, uma construção de uma casa, não é interessante para o GPP saber que vão ser necessários 456 tijolos para construir uma parede. Ele quer saber que vai ser necessário um pedreiro e para construir essa parede vai estar pronta em tal dia, entendeu? E a essa metodologia a gente foi amadurecendo. Ela ainda é muito recente, né? A gente tem mexido com ela de fato desde janeiro. Então, os órgãos e a própria STI têm aprendido a fazer o gerenciamento de projetos e programas dentro do estado de Goiás. Para os próximos passos, assim, a gente vê a ferramenta ainda em melhoria, né? A gente não chegou ainda onde a gente quer, a ferramenta ela já fornece a pontuação de prioridade, então a prioridade no projeto não é a prioridade do órgão, existe uma série de parâmetros que são colocados na abertura do projeto, que fornece esse valor, e é um valor, não é subjetivo. Entre os parâmetros está a relevância para o cidadão. Então, se aquele projeto não vai ter relevância para o cidadão, ele vai ter relevância para quem? Para o próprio governo? Então, beleza, vamos pontuar. Dentro do governo, a prioridade é quê? É só para o órgão? É para o governo como um todo? É entre secretarias? Todos esses parâmetros, eles fornecem um valor.
Esse valor é muito importante, porque se um projeto chega, é prioridade, prioridade. Peraí, qual que é o valor que está na ferramenta? O projeto está com prioridade 1 e está com valor 1, e o outro está com valor 30, a gente tem que fazer o 30. Nem que para isso a gente tenha que finalizar aquele projeto com prioridade 1. E esse discernimento, essa visão crítica, ela tem que partir do GPP, de compreender junto ao órgão se aquele projeto, de fato, ele é urgente, ou se ele é importante, ou se ele é desejável. É importante a gente diferenciar esses parâmetros, porque o Estado, não só o Estado, né, a nação, o município, tem projetos que são regulamentados, que se não forem entregues, resultam em multa. Fora os projetos que são de órgãos de controle. Essa visão crítica, a ferramenta já fornece. Existe um parâmetro lá, obrigação legal. Isso pontua muito mais o projeto. E essa visão também, quem tem que ajudar o órgão, né, é o GPP. É compreender que na carteira, por exemplo, de um órgão que tem 10 projetos, todos estão como P4. Peraí, o órgão não tem nenhum projeto como P1? Não, de fato não tem. Mas você tem recursos que pode ajudar. Eu tenho recursos que pode ajudar em outro projeto. Isso é muito importante, o Estado tem conseguido fazer isso. Como exemplo, a gente tem um sistema de contratos. É um projeto que está sendo gerenciado pela Controladoria, tem recursos da Secretaria de Administração e tem recursos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Um projeto que vai entregar melhorias significativas para o Estado, tem três secretarias envolvidas. Isso no passado era só uma. E se ela não conseguisse entregar, era problema dela. Agora não. Se a entrega é feita, é mérito de todos. Se a entrega não é feita, também é uma corresponsabilidade dos três órgãos. Assim também como esse sistema de contrato, a gente tem o E-Social. O social é um sistema extremamente crítico, resulta em multas, e a gente tem recursos de duas secretarias atuando. A gente conseguiu fazer a entrega ontem, e não é mérito só da CEDI, não, é mérito de todos que estão envolvidos, inclusive do GPP, que sinaliza para a TI setorial, que assim a gente chama a TI de cada órgão, eu preciso de recurso, me ajuda, que o projeto seja entregue. Então, a gente tem várias melhorias que a gente precisa fazer, não só na ferramenta, mas também de ter essa visão crítica, de chegar a um projeto e a gente entender, peraí, se esse projeto eu não conseguir fazer, qual vai ser o impacto dele para o Estado? Qual vai ser o impacto dele para o cidadão? A gente tem muito foco no cidadão, porque quando a gente começou lá em 2019, como eu citei, a gente não tinha um escritório de projetos. Entre montar o escritório até esse ano agora, a gente conseguiu, junto, lógico, com toda a STI, fazer algo inédito, né, que é fazer a transformação digital dentro do Estado. A gente tem mais de 70 serviços hoje no Expresso e o escritório contou com essa articulação, porque a gente teve relacionamento com os órgãos, tem um GP em especial, o Rafael Vaz, ele faz parte de toda essa transformação, que é muito importante, inclusive, entre os órgãos. Nessa imagem que está aqui, eu pesquisei pelo programa Expresso. Então, dentro da ferramenta, a gente consegue ver se todos os órgãos, de fato, estão atuando naquilo que tem que ser atuado. Se não estão fazendo outra coisa. Aí, nesse caso aqui do Expresso, a gente consegue ver os órgãos que estão entregando serviço, os órgãos que têm serviços já entregues, porque a ferramenta também mostra que a gente já realizou. Então, tem sido ganho muito forte para o Estado esse gerenciamento de portfólio e programas, né? Lógico, como eu citei, a gente precisa ter um envolvimento, um comprometimento, um engajamento também junto às setoriais. Cada responsável pela setorial, seja ele gerente ou superintendente da unidade setorial de TI, ele tem que compreender que, de fato, ele tem uma pessoa para chamar de sua. Ele tem uma pessoa para se relacionar dentro da STI. Em vez de ter 6, 7, 8 pessoas, ele tem uma pessoa para falar, eu tenho tal projeto, esse projeto é importante para o Estado, me ajuda a ajudar o Estado. Basicamente, o GP tem essa responsabilidade, lógico, de monitorar os projetos das setoriais, mas também de acompanhar, junto ao responsável pela TI setorial, o que a gente pode fazer diferente para que a gente possa evoluir, para que as entregas possam acontecer. Tem sido um trabalho a mais de 10 mãos, não tem sido um trabalho só da STI, tem sido um trabalho de todas as setoriais de compreender isso, que o GPP, o gerente de programa e portfólio, ele está aqui para ajudar. Em alguns casos, se precisar, a gente fornece recurso para gerenciar o projeto? Sim, tem acontecido em alguns projetos. Algumas setoriais têm falado,
ó, precisamos de um GP para que esse projeto aconteça. Como hoje, dentro do escritório, a gente já tem uma metodologia, a gente já tem uma ferramenta, a gente fornece o GP. Como eu citei, né, a ferramenta que a gente utiliza para gerenciamento de projeto é o Redmine. E o Redmine já está integrado com o GoMap. Essa integração facilita muito, pelo menos para nós que temos utilizado essa integração, que ela foi esse mês, de atualizar o projeto. Não preciso entrar em projeto em projeto, colocar o percentual de evolução, colocar os milestones do projeto. Tudo isso ele já pega automático do Redmine. Então, por ser uma ferramenta open, né, a gente consegue customizar e deixar a cara um pouco, né, do que a gente precisa realmente. Tem sido um caminho bem turbulento, desde a criação do escritório em 2019 até a criação do GPP, início de 2020, mas todo ano de 2021 a gente tem conseguido colher os frutos da figura do GPP. É uma figura que ainda precisa ser disseminada cada vez mais dentro do Estado, mas no pouco que ela tem conseguido atuar, a gente tem conseguido ver projetos que o Estado tem entregue em TI. Não são projetos só que nossa secretaria entrega, não, é o Estado, é a TI do Estado que tem entregado, seja para o governo, seja para o cidadão. A grande entrega que a gente teve para o cidadão foi o Expresso, como eu falei, não é só mérito do escritório, é de toda a STI. E aí a gente também está tendo reuniões recorrentes com cada órgão. Uma vez por mês, no mínimo, a gente reúne com o órgão e pergunta, e aí, como é que estão os projetos? Tem algo que a STI pode ajudar? Tem algo que a STI pode articular com os outros órgãos? É sinalizado algumas atuações necessárias, não só nessa reunião recorrente, mas também, às vezes, por WhatsApp, às vezes por ligação. Eles, de fato, têm uma pessoa para chamar deles, né? Como eu citei também, projetos com recursos de vários órgãos. A gente teve o caso social e o sistema de contratos, né? Aqui, para os próximos passos, a gente também tem que atuar na parte de indicadores. A ferramenta hoje, ela tem um painel que fornece, né, o gráfico de quanto o percentual do projeto, a data de entrega, os milestones, mas a gente ainda precisa de indicadores que a gente não consegue fornecer, por exemplo, quantos vai ser os milestones que o Estado vai entregar esse mês. A gente não tem, a gente precisa evoluir na ferramenta. Fora também uma visão crítica do que a gente precisa melhorar. A gente tem o aconselhamento do Gartner, a gente tem conversado com eles, mas caso alguém, né, vendo a apresentação, possa sugerir, ou até mesmo querer receber essa apresentação, podem entrar em contato comigo, porque a gente está querendo muito aprender, né? É conversando que a gente aprende, que a gente vê como que a gente pode evoluir. E aqui eu deixo, antes de abrir para os comentários, meu obrigado a cada um, né? E duas frases que eu carrego para a vida. Uma delas, inclusive, esteve no meu TCC. Se eu cheguei até aqui foi porque apoiei no Ombros Gigantes. Se a gente hoje tem a figura do GPP, é porque a gente conta com o apoio de cada setorial de TI. É porque a gente conta com o apoio de cada pessoa que vem dar um conselho, vem dar uma crítica construtiva. E a frase que a gente gosta muito, né, enquanto escritório, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. E a gente quer ir longe dentro do Estado na TI. A gente quer que tenha um legado, que a TI não seja mais um incêndio a ser apagado, mas que ele possa ser uma visão mais tranquila. Lógico, a gente sabe que tem um dia a dia que tem que ser apagado, mas a gente também tem que pensar fora da caixa. E eu quero agradecer, então, novamente a cada um, e abro para perguntas. Aqui tem os meus contatos, Adriana Ferreira Brito no LinkedIn, e no Instagram, na Ana Hacker, tá? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica. Estamos aqui para construir junto e crescer junto. Obrigada.